No NBTV Entrevista de hoje, convidamos a professora da Faculdade de Comunicação da UNB e jornalista Márcia Marques, que recentemente lançou um livro sobre cyberfeminismo, redes e espaços de poder. Convidamos a autora para falar sobre o livro e os conceitos trabalhados. Professora, seja bem-vinda. Para a gente começar essa conversa, o livro da senhora fala sobre cyberfeminismo e eu queria que a senhora explicasse para as pessoas que vão assistir a gente o que significa esse conceito. Bom, o cyberfeminismo são as formas como as feministas utilizam as redes, as mídias de redes, né, digitais, as plataformas, para colocar as questões que elas consideram importantes na questão de gênero. Então, existem várias formas disso. Uma, por exemplo, é quando se criam as hashtags, em que você faz com que as pessoas enxerguem aquele tema. Então, Me Too, Ask Her More, Ni Una Menos, né? Meu Primeiro Assédio. Então, são temas que chamam a atenção, então é uma forma de fazer virar trend topics, né? Então, esse é um jeito. Outro jeito são as próprias organizações criarem produções nos seus sites, nos seus sítios, no Insta, no Face, onde for, para que elas atraiam a atenção e virem um hub, que é uma forma por onde as informações vão passar. E aí pensar o seguinte, tanto no sentido de os objetivos sejam fazer independente também seja atraída por esse tema, né? Então, essas são formas que as mulheres encontram ou de pautar ou de produzir mesmo os conteúdos. E aí usando as técnicas mesmo de rede. A grande discussão do cyberfeminismo é uma discussão que é anterior a isso, que isso é um movimento de mulheres da Austrália. Elas fazem um manifesto cyberfeminista, elas fazem uma exposição que ela é híbrida, ela é parte digital e parte física, só que a diferença é elas programaram. Elas fizeram a programação dos sistemas. E essa é a primeira discussão que essas mulheres trazem, né? Como é que a gente vive num mundo digital, todo programado por homens? Onde é que entra o gênero? Onde a questão de gênero entra? Essa é uma discussão que eu tentei trazer no livro. Professora, e falando agora sobre o livro da senhora que aborda cyberfeminismo, redes e espaços de poder, o que a senhora aborda no livro? Bom, a ideia inicialmente eu ia fazer um trabalho de pesquisa no Uruguai, mas a pandemia mudou um pouco as coisas, então eu não pude ficar lá. Mas eu conheci um grupo de mulheres feministas brasileiras que viviam no Uruguai e no pouco espaço de tempo que eu fiquei lá, eram mulheres, em sua maioria, que tinham saído do Brasil depois do golpe contra a presidenta Dilma, e não é assim, combinamos e fomos juntas para o Uruguai. Começaram a buscar, várias mulheres saíram e acabaram indo lá. E esse grupo acaba se formando por causa de uma ação em rede, que é o assassinato da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro, repercutiu na rede que tinha, no grupo que tinha de brasileiros, de uma comunidade de brasileiros no Uruguai, no Face, e que, em função das mentiras que saíram contra a Marielle, que ela era mãe de traficante, pereré, elas, no grupo, houve homens dizendo, tá vendo, mas ela era isso. Então, essas mulheres romperam e acabam criando um grupo que chama Feministas Brasileiras no Uruguai. Com a questão da pandemia, elas me autorizaram, eu trabalhei, extraí os dados de trocas de mensagem de 26 meses entre elas, e aí dá para observar o movimento da rede. Então, a minha ideia é um livro que fale para as pessoas como é que funciona a rede, o que é uma rede, o que são os nossos dados na rede. E aí, a partir da observação das trocas de mensagens dela, primeiro é possível conhecer as mulheres só pelos dados, você não precisa saber quem são as mulheres. Então, a gente imagina o que eles não fazem com os nossos dados, né? E, ao mesmo tempo, falar das outras questões que envolvem. Então, eu tenho uma primeira parte do livro em que eu vou contar a história dessas mulheres, extrair os dados, e depois eu mostro como foi feita a extração, os gráficos, a parte técnica, para entender por que eu sabia tanto sobre elas.
E depois, a partir desse conhecimento, eu apresento um ensaio sobre redes e mulheres, que é onde eu vou falar da questão do cyberfeminismo, abordar essa questão. E vou falar de um outro, que é sobre a educação para redes, porque a gente precisa pensar num letramento para redes, numa alfabetização para as redes. E elas incluem a alfabetização midiática, entendeu? Elas incluem você entender como funciona a plataforma, né? E ele tem também um léxico para entender as redes, quais são os principais conceitos que envolvem tratar de redes. Então, o livro acaba partindo dessas mulheres que ajudam a entender, elas são meio um guia para você entender como é que as redes se comportam. O livro é esse aqui, né? E pensando agora também sobre a tecnologia, as redes que a senhora falou, letramento, a senhora acha que as redes sociais se tornaram um ambiente desrespeitoso à mulher e como que a senhora acha que o cyberfeminismo pode atuar contra isso? Olha, eu acho que a gente fica muito dividindo o mundo, sabe? Assim, tem esse mundo real e o mundo digital. Não é verdade, é tudo um mundo só. Então, toda essa violência que, na verdade, a gente vê na rede, ela é reflexo da violência, olha o número de feminicídios que a gente registra. Ela é um reflexo direto porque é a mesma sociedade. Né? Uma sociedade que precisa de muito trabalho. Essa ação que as mulheres fazem na rede acaba sendo interessante porque, em alguns momentos, você agrega mulheres, forma mulheres, orienta mulheres, porque elas precisam aprender a lidar com essa violência, a denunciar essa violência, a entender que tem direitos, porque quando você vai falar de redes, você tem que falar de Estado, você tem que falar de direitos, você tem que falar de lei, porque tudo isso faz parte da rede. Todas essas questões envolvem. Então, nesse sentido, o que a gente chamaria de ações cyberfeministas, elas estão muito relacionadas a tornar público o que acontece, né? E trazer essa discussão, e trazer números, dados que também deem a dimensão do problema, que é um problema muito grande, né? Que não envolve só mulheres, vai envolver também jovens, adolescentes, crianças, todos são envolvidos nessa violência, né? Sim. Que a gente fala. Com certeza. E pensando nisso, né, toda essa parte histórica que já tem, como que a senhora imagina o futuro do cyberfeminismo? O cyberfeminismo, ele é mais um dos feminismos. Isso foi uma coisa que eu fui aprender lá no Uruguai como adolescente. Que ela falou assim, vou pintar em você, que eu fui participar da manifestação do 8M, que é maravilhosa, é uma coisa imensa. E essa coisa dos muitos feminismos. Então, o cyberfeminismo, as mulheres usam do feminismo como forma de sobrevivência. Você tanto teve o movimento por direito a voto, que era um movimento feminista, e sufragistas, e é um movimento feminista burguês, né? Como você teve na Revolução Russa movimentos que mudam a questão do divórcio, do aborto, do casamento, e que daí está relacionada a uma revolução proletária, operária, né? E hoje, em função de... Hoje, isso já vem desde os anos 80, em função de como a tecnologia vem envolvendo, as mulheres têm, por exemplo, uma coisa que aconteceu, essas mulheres feministas que eu entrevistei e tal, elas são muito antenadas, elas leem jornais, elas conhecem os sistemas, elas sabem fazer busca em bases de dados científicas, que é uma coisa que também aí eu não aprofundei, mas é uma questão para se aprofundar. Será que as mulheres feministas, em função delas estudarem, delas pesquisarem para poder sobreviver e tratar, elas têm um conhecimento melhor e por isso elas utilizam melhor da rede? E usam melhor a tecnologia, usam melhor o algoritmo, por exemplo, que conseguem fazer isso, programar as coisas, entendeu? Então, assim, o cyberfeminismo, ele é uma forma de a gente ver como as mulheres se relacionam na rede usando todo o conhecimento da computação integrada e a gestão também da informação, né? Porque elas sempre estão relacionadas. E agora, indo para a parte acadêmica, a senhora como professora universitária, você tenta trazer esse tipo de informação para os alunos? Como que a senhora abordou o seu livro? Porque a senhora está formando comunicadores que vão disseminar esse tipo de informação, né? Sim. Eu criei uma disciplina, eu tenho uma disciplina que, na verdade, ela é uma transdisciplina, que chama Comunicação, Informação e Computação, em que a gente faz pesquisas ligadas a redes, né? Então, por exemplo, nós tivemos um grupo que estudou nessa disciplina os TCCs de gênero que nós
produzimos na Faculdade de Comunicação desde os anos 90, quando a gente começou a produzir TCC. A gente digitalizou esse material, está tudo em base de dados, e a gente conseguiu ver a rede de autores, a rede de orientadores, de alunos que se formaram, a gente consegue enxergar como é que é esse comportamento. Então, os alunos fizeram pesquisa utilizando análise de redes, metodologias ligadas a redes, né? Aí tem um professor da computação, que é nosso parceiro, o professor Edson Ishikawa, que ele também criou uma disciplina, eu brinco que eu adoro, porque eu ganho um monte de menino de computação, é muito bom trabalhar com a gente. Então, por exemplo, nós criamos um projeto chamado Livro Livre, que está tudo numa base de dados, quer dizer, uma rede de conhecimento, e os meninos da computação desenvolveram um aplicativo, porque os livros ficam livres lá na faculdade, não sei se você já viu, tem umas prateleiras, e aí nós vamos colocar um QR Code no livro. Então, quando você for emprestar, você só põe o seu celular e marca que está emprestado. Não tem burocracia, não tem nada. A gestão é das pessoas. A ideia é a gente promover a gestão do conhecimento, em que as pessoas... Então, agora a gente tem doado... Então, por exemplo, eu doei 2 desses livros para eles ficarem lá à disposição. Os alunos têm pedido não só os livros de comunicação, mas que a gente leve, por exemplo, livros de gênero que interessam, literatura eles pedem muito. Então, quando a gente fala, mas você está falando de rede, é tudo, né? Então, como é que a gente lida? Então, nessa disciplina, a gente começou a trabalhar pesquisas e abre espaço para isso. E eu participo de um grupo, que é o GECONS, que é o Gênero, Comunicação e Sociabilidade, com a professora Kátia Belisário, que é de Comorg, e com a professora Joane Moura, nossa diretora, tem várias outras professoras. Então, também o livro acabou sendo gestado a partir dessas conversas e dessas análises coletivas, né, que a gente faz. E para a gente finalizar, como que a senhora espera que o livro seja recebido na comunidade? O que você espera de resultado? Olha, o que eu estou programando fazer com o livro assim, ele é da editora Veneta, aí eu comprei uma parte, quando estava na gráfica, consegui um preço melhor, e aí eu estou vendendo o livro, mas por quê? Porque eu quero mandar livro para bibliotecas e para universidades e participar de rodas de conversa. Então eu quero fazer a gestão desses livros que eu comprei, uma parte do que eu comprei, paga eu mandar para os lugares. Então, por exemplo, ele está indo para a Alemanha, porque lá tem um curso de português do Brasil, que tem muito interesse nos trabalhos, então eu estou mandando para lá. Mas eu estou mandando para outras bibliotecas, para grupos de gênero, para promover discussões, porque eu quero promover rodas de conversa, para discutir o que ele traz aqui, para as pessoas verem a compreensão delas do estar na rede. Porque às vezes a gente está na rede e está vendido e não sabe o que a gente está fazendo ali, não entende a dimensão da violência que se pode promover na rede, ao mesmo que ela pode ser mágica, que, por exemplo, eu falo, eu estou mandando lá para a Alemanha porque é uma amiga minha que é tradutora e tal, ela é alemã, tradutora do português para o alemão. Então a gente todo dia conversa, ela tem uma dúvida numa tradução, ou eu tenho uma dúvida. Então essa mágica, né, tá lá e tá aqui, mas minha sobrinha estava estudando na China, a gente conversava todo dia, isso é mágico. Mas ao mesmo tempo a gente fica muito vulnerável na rede. Então a gente precisa promover uma alfabetização e isso eu acho que só acontece quando a gente conversa, sabe? Em roda, não é eu vou dar uma palestra, não quero dar palestra nenhuma, detesto dar palestra. Mas conversar é bom, porque daí as pessoas também começam a se enxergar e falar, puxa, mas isso também aconteceu comigo, sabe? Essa coisa de entender onde é que está. Então, por exemplo, o que me preocupa muito é essa questão das notícias falsas. Isso, entendeu? Isso é o que mais mexe. Então, a gente precisa conversar para as pessoas entenderem. Outro dia eu estava num grupo em que tinha uma notícia. Ela era esquisita, mas ela era verdadeira. As pessoas do grupo se dividiram. Uma parte achava que a notícia era falsa e a outra parte verdadeira. E isso é gravíssimo, porque se eu não consigo mais dissociar o que é verdade do que é mentira, eu tenho um problemão. Então, a minha ideia com o livro é usá-lo como ferramenta de alfabetização para saber o que é estar na rede. É isso. Perfeito. Muito obrigada pela conversa enriquecedora, professora. Muito obrigada pelo convite. Eu gosto muito da UNB-TV. Este foi mais um UNB-TV Entrevista. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e pelo canal 15 da NET. Até a próxima!